eficácia é o Sr. Fernando Gonçalves Delgado. Fernando Gonçalves. Obrigado. Eu não tenho aqui a propósito de um bairro chamado bairro de Gênero Mental, que está em organização há 25 anos. Em novembro de 89, recebemos uma carta dos projetos arquitetos graneiros a convidar-nos, juntar-nos para conseguir reabilitar o bairro. Porque este bairro é composto apenas por uma rua central e lotes de um lado e do outro. Agarramos no assunto com entusiasmo natural. E não há parte de dizer que dos pioneiros, 15 já portanto já não mas pusemos em marcha um processo de introdução que sofreu várias vicissitudes, a prova não está definida. Havia um tribunal que atravessa o bairro, não estava, hoje estava, foi sofrendo algumas alterações no passado, mas nós damos seguimento ao processo e ficou concluída as obras de infraestruturas em 1999. Portanto, faço aqui um parênteses para dizer que estou aqui a representar, penso eu, com cerca de proprietário de 40 lotes, que representa um universo de cerca de 200 pessoas, portanto eu não estou a falar individual. O processo, nós damos o processo, por concluir o processo de infraestruturas em 99 e que está bem encaminhado para que fosse submetido o processo à Primeira Câmara para ser conseguido obrar. Aliás, um dos técnicos do gabinete informou-nos que, após concluídos as obras com impasse, isso seria feito. Não foi feito e até hoje não foi conseguido obrar. Tivemos reuniões com a diretora de qualificação e recebemos aí há já 3 ou 4 anos uma ata em que punha o problema nos seguintes termos. Havia atravessado o loteamento, tínhamos deixado um espaço canal de cerca de 60 metros. Tínhamos que negociar como aquilo era um terreno em árvores, negociar com os restantes proprietários as indenizações. Ou então, em alternativa, uma proposta que nós, eu pessoalmente considero uma caminho que era nós fazermos a obra nesse sítio, ocupando espaço ao espaço canal que não era exigido, e portanto a partir daí seria bom. Estou a dizer que ainda bem que o Sr. Presidente estava a falar de assuntos relacionados com o foro privado e público, devo dizer que qualquer destas propostas eu considero idealista não direi, mas difícil de conta, porque trata-se de um terreno privado, embora seja comum, não é um terreno próprio de uma pessoa só, mas é um terreno privado. E, portanto, a proposta não poderia ser posta nesses sentidos. Quanto a mim, devia ser proposta. Sim, senhor, nós vamos limitar a faixa de terreno que vocês têm que ceder. E depois é uma questão de negociação com a entidade a quem cabe a construção da via, que é uma via considerada estruturante. Nós pensamos que era assim. A questão da construção da via desse sítio, nós não a consideramos sequer, porque
deixamos de ser uma via da responsabilidade da Câmara, que é uma via estruturante. Não se pode construir ao bocadinho, agora passa-te aqui, constrói este bocadinho, e ali mais à frente passa outro e constrói outro bocadinho. Portanto, nós entendemos que não devia ser esse o sentido. Pronto, estamos neste embate, portanto, como digo, vai fazer em novembro 25 anos. Muitas pessoas já se foram, já disseram, e eu estou aqui, como digo, desde o primeiro momento, fui a primeira pessoa a assinar o documento de aderência ao processo. Estava esperançado que isto fosse resolvido antes que eu me diga do espanhol, antes que me venha a responder. Muito bem, eu penso que está explicado. Eu tenho aqui presente a situação que relata e passo-lhe a expor. Dizer duas coisas inicialmente. Em primeiro lugar, não é normal que um conjunto de infraestruturas sejam construídas pelos próprios bairros, nomeadamente a Rua Mendes. Porque o que se passa no bairro de Géneros Ilegal é que é um artigo que foi separado, mas é com proprietários. Na verdade, as pessoas, sem saber, que foram prometedores clandestinos que o fizeram, tornaram-se sócios, é como se sejam sócios todos do mesmo terreno. Isso comparado com outros terrenos em que há de facto um proprietário, quando coloca o seu processo de loteamento, ou quando colocava o seu processo de loteamento na Câmara, ele tem que fazer as suas obras de infraestruturas. Aí não haveria situação nenhuma anacrónica. Quanto ao facto de lhes pedirem para fazerem uma parte da VLS, que é a via que estava há pouco a referir, essa também parece que não faz sentido, porque uma via estruturante, tal como disse, não se pode fazer aos bocadinhos. Agora, como é que está o vosso processo? Nós estamos a falar em sede de legalização dos bairros de Géneros Ilegal. Era um problema, eu sou aqui da freguesia de São Cristão, portanto conheço isso desde menino e moço. É um problema muito antigo que se arrastou ao longo de muitos anos no Conselho de Cascais. Houve uma primeira fase, na década de 90, em que foram feitas obras de infraestruturação dos bairros, porque muitos desses bairros nem infraestruturas básicas dispunham. E depois nós temos vindo a legalizar os bairros. Neste momento, e se eu falhar aqui o engenheiro Paulo, mas estão 80% dos bairros estão legalizados. Falta agora uma pequena parte final dessa quantidade enorme que havia de bairros por legalizar. Infelizmente o vosso é um dos que falta legalizar. Mas por falta de iniciativa da própria Comissão Conjunta dos Coproprietários, dos moradores. Portanto, o que eu sugeria era que, e estando aqui, e há pouco referi, pode participar aqui em nome individual ou a representação de terceiros, não necessariamente, há pouco referi que estava aqui a representação de outros 40 lotes. Mas se tivessem representação apenas e só do seu lote, não teria mal nenhum. Mas já que está em representação de outros 40 lotes, valerá a pena reunir com os serviços da Câmara Municipal de Cascais. Está aí o engenheiro Paulo, que está ali, que é o chefe de divisão dos bairros de Géneros Ilegais, ao diretor do departamento, que é o Sr. Arquiteto Luís Campos Guerra, que também já ouvi por aí, talvez atrás. E, portanto, nesse sentido de dar início, eu penso que devem querer constituir a Comissão de Administração Conjunta do bairro e dar início, continuar o processo, porque neste momento o que nos falta a nós é duas coisas. Uma é, de facto, qual o desenho final, o desenho urbano final do bairro, e que está dependente da tal cedência de terrenos para a via longitudinal do sul, e, por outro lado, também de apresentarem coleções da consulta que necessariamente tem que ser feita à ANA por via da servidão aérea que incide sobre o vosso bairro. E, portanto, a partir daí, estando isso em condições, o bairro pode avançar para a organização. Agora, neste momento, o que nós temos é desde 2007 que estamos a aguardar a decisão por parte dos coproprietários, que são os senhores. E, portanto, aqui o que eu recomendaria era que se voltasse a reunir
a Assembleia do bairro e para isso nós temos, dentro dos serviços normais, forma de nos ajudar a colocar, digamos assim, novamente nos carris a própria organização do bairro. Faça favor. Não tem microfone? Não, eu sou capaz de tenho aqui duas observações. Primeiro, a composição. E é só pedir que se pudesse pôr o microfone um bocadinho mais perto da boca e assim consegue-se ouvir melhor. A Comissão de Administração continua constituída, continua a ser a mesma. Ok? Pronto, ponto 1. A Comissão de Administração continua em vigor. Não houve dissolução, houve um elemento daqueles que já iniciaram. Peço desculpa de interromper, eu estava a dizer isso porque de facto não havendo desde 2007 a reação, não havendo a proposta daquilo que vocês terão decidido sobre as matérias que estavam a decidir, eu parti do pressuposto errado, mas parti do pressuposto que, porventura, passado tanto tempo, a Comissão já se tivesse diluído. Estando a Comissão ainda constituída, o que eu recomendaria era que pedisse uma opinião, há pouco também não referi, quem tem a tutela política é o Sr. Presidente Miguel Pichus, mas através do engenheiro Val, que é o chefe de divisão que tem a realização do vosso bairro com irmãos dentro da Câmara, que então marque a opinião para vocês se atualizarem naquilo que é absolutamente necessário desenvolverem, para que desse modo possam dar resposta para que nós possamos depois avançar no processo de legalização. É assim que as coisas têm que funcionar. Sim, mas me dá licença. Na altura em que fizeram essa proposta, de que não falaram na questão da ANA, não nos foi referido qualquer exigência em relação a esse aspecto. Em segundo lugar, nós, na reunião que tivemos e que estabeleceu o tal documento de exigências dessas condições, ou deixava um espaço canal. Aliás, devo referir que havia, já foi o problema maior com a via, é que desde 1990, que foi quando entregamos o primeiro processo, tem sido condicionada por permanentemente ter sido dito que não está definida o local exato onde vai passar a via nessa zona. E, portanto, há pouco tempo foi-nos fornecido um documento, foi-nos exigido que nós formulássemos um projeto, porque tinha havido um deslocamento da via nesse local para evitar atingir habitações. E aqui é que eu volto a referir que se a Câmara entende que deve desviar as indenizações que tem de pagar por habitações demolidas é grande e, portanto, também não pode negar, não pode ignorar que o restante terreno vai ser ocupado pela via. Não somos nós que temos de o ceder gratuitamente, como é exigido, exigindo aos restantes proprietários que se cotizem. Só quem não conhece a realidade dos bairros, e mesmo não tem essa expressão em árvores, é que pode fazer uma exigência dessas. Portanto, o José de Val conhece o problema. Ele andou lá e foi uma das pessoas que na altura disse que ele ia ser resolvido. Portanto, não vejo razão para a Câmara é que tem, o Gabinete Técnico é que tem de nos dizer, é aqui que ela vai passar. Vocês têm, este espaço fica condicionado à passagem da via e temos que obedecer a estas condições. Mas não é dizer, construam a vocês na via, ocupam um espaço de 20 metros, ou então deixem 60 para nós depois jogarmos, mas entretanto indemnizem os proprietários. Só para todos estamos identificados, eu conheço bem o vosso bairro, também tenho uma pessoa amiga de infância e lá vivo, portanto conheço também bem, mas não conheço os outros bairros, porque tenho... E já agora se me dá licença só um problema. É que eu penso que está esclarecido, nesse sentido. A senhor esclareceu, para podermos também evoluir. A questão que nós temos vindo a fazer é o seguinte: o espaço canal que está marcado em sede de PDR, enquanto não existe um projeto de execução de obra, o
que a lei determina é que o espaço canal tem que ser largo. Quando se faz um pré-projeto, reduz, está consignado a lei, reduz esse espaço canal. Quando se faz um projeto de execução, volta a ser só e apenas um projeto de execução, com alguma margem para a obra poder funcionar. E quando está pronto, então, o espaço canal é a própria estrada e, portanto, liberta tudo o resto. O que nós temos vindo a fazer, até porque estavam previstas fazer essas VLS e as VLMs no Concelho de Cascais, ou seja, as vias longitudinais norte e sul no Concelho de Cascais, eram estradas com 4 faixas para normal nos carros, como é o caso. Eram faixas, por exemplo, usamos em quadrado, até estão lá feita uma parte da VLS. Como vocês devem conhecer, tem 4 faixas para cada lado. Perdão, tem 2 faixas para cada lado. Tem 4 faixas ao todo. E vai desembocar aonde? Numas casas, quer dizer. Mas, o que eu estava a dizer é que nós o que é que temos feito, nomeadamente na VLN, neste momento está pronta. Porquê? Porque reduzimos para 2 faixas. Nós não somos favoráveis, mas isso também o conhecimento vai evoluindo e, portanto, nós hoje temos consciência de que não vale a pena fazer 4 faixas. É tecnicamente desaconselhável fazer 4 faixas. É chegar mais depressa ao próximo entroncamento a seguir. Portanto, nós, nomeadamente na estrada que todos conhecem, vai dar o ano para Manigo, também era previsto fazer 4 faixas, 2 faixas para cada lado. E é a VLN. Razão pela qual era preciso, ou a Estrada das Neves, que era preciso deitar abaixo o histórico e entrar nos terrenos de uma pessoa, enfim. Razões pelas quais nunca mais a VLS se ia fazer, ou no caso da VLS, no caso da Rebelva, também nunca mais se iria fazer. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer é perfis de estrada, ou seja, larguras de estrada apenas com 2 faixas, porque reduz substancialmente esses problemas com que estão separados. Existe cedência de dentro do terreno. E, portanto, por isso é que eu aconselho sentarem-se, de facto, com os serviços técnicos da Câmara, neste caso, liderados em primeira linha pelo engenheiro Valdo, e, de facto, definirem, e ele pode definir convosco, nomeadamente com o arquiteto Luís Guerra, que é o diretor do departamento, o engenheiro Valdo, o chefe de divisão, definir convosco qual é que é o melhor traçado, de forma a que não tenham que fazer tantas cedências. Já quando sermos nós a comprar o terreno, a lei não nos permite isso, porque os senhores vão ter que ceder de facto os terrenos, como qualquer situação, qualquer urbanização. O que a lei prevê, no caso dos bairros de género ilegal, é que têm ainda condições mais favoráveis do ponto de vista financeiro, no reembolso e na compensação dessas verbas. Mas, de facto, não pode ser a Câmara a chegar lá e comprar o terreno, até porque, na verdade, neste momento, o terreno, para todos os efeitos, é de todos, e sendo de todos, não é de ninguém. Não há provavelmente um proprietário que possa vender aquela faixa de terreno. Mas o que eu aconselhava era, realmente, essa dinâmica por parte da Comissão e da experiência que nós temos tido noutros bairros, desde que haja dinâmica das comissões com proprietários, das comissões de moradores, nós temos capacidade para, em conjunto convosco, encontrar soluções. E, portanto, o que eu recomendaria era que se sentassem, neste caso, com o Vice-Presidente e com a componente técnica da Câmara, e encontrassem essa solução. Até hoje, a não ser uma situação que só a revisão do PDM é que vai resolver, mas são outras completamente diferentes, não há nenhum bairro que não tenha soluções. Todos os bairros têm soluções. Tem que haver dinâmica dos próprios proprietários. Fica a aguardar então que marquem essa reunião. Já agora, para terminar, também queria lembrar aqui uma garantia que deu num evento em que eu participei, de que durante o seu mandato disse que os bairros de género legal iam ficar concluídos. Digo, um evento que eu participei e que o senhor disse. Por outro lado, nós, de 2017, que não dissemos nada, porque na altura fizemos questão de referir nas condições em que nos era proposto, com estas exigências, nós não concluímos. O Conselho a fazer, como já disse, a reunir-se com os serviços técnicos da Câmara. Recordo de ter dito isso, está escrito, e eu assumo. Estariam os bairros de género ilegal todos em condições de serem legalizados, à exceção de cerca de 15%.
Neste momento, estou a falhar porque estão cerca de 20% legalizados. E vou dizer porquê. Porque há, por exemplo, bairros que estão em reserva ecológica nacional. Em reserva ecológica nacional não cabe à Câmara Municipal levantar a questão da reserva ecológica nacional. Há bairros que estão em reserva agrícola nacional. E há bairros em que os próprios proprietários apresentam. Quer dizer, não aparece, não tem essa dinâmica. E não pode a Câmara substituir-se aos privados. É o vosso caso. Não pode a Câmara substituir-se aos proprietários. Mas é como volto a referir. Havendo dinâmica no vosso caso, havendo a comissão constituída, estando em funções, então há todas as razões para entrar em contacto com a Câmara, das pessoas que já referi, para encontrarem uma solução. Mas, se deu certo, que encontrarão.